Olá, meu irmão, minha irmã. Eu sou o seminarista João Paulo, da paróquia Santa Rita de Palmeiral, e este é o nosso momento de leitura orante da Palavra de Deus. A liturgia deste sábado nos convida a refletir o Evangelho de Lucas, capítulo 6, do versículo 1 ao 5. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através das plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando sentiram fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer destes pães. E Jesus acrescentou: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, esta palavra de Deus hoje nos ajuda a repensar as nossas atitudes enquanto cristãos. Se nós estamos muito apegados a leis, a normas, a regras de conduta, a uma moral muito severa para com a gente mesmo, também com os nossos irmãos da nossa comunidade. A imagem que nós temos nesse evangelho são duas compreensões a respeito da relação com Deus. De um lado, os fariseus, que querem fazer as pessoas viverem de acordo com a lei, de acordo com a regra, uma exigência muito grande, e muitas vezes as pessoas não tinham condição de viver essa forma de espiritualidade. E Jesus chega com um mandamento novo, o mandamento do amor, da misericórdia, da compreensão, da empatia. Um mandamento onde as pessoas são chamadas a ver primeiramente a necessidade do próximo e as condições de vida que estão levando aquela pessoa a fazer determinada atitude. E isso fala para nós a nossa realidade de hoje. Quantas são as vezes que a gente também cai no erro de julgar as pessoas antes de entender o que está acontecendo na vida delas? Quantas são as vezes que a gente, levado por impulso, muitas vezes não pensando direito antes de falar, a gente quer impedir as pessoas de se achegar diante do campo de trigo. Aqui, essa passagem da Sagrada Escritura falando sobre o campo de trigo, o campo de milhos, quer falar exatamente a imagem da Eucaristia. Isso para nós é a imagem da Eucaristia, a imagem do banquete. E fala que os discípulos estavam com muita fome. Né? Do jeito que eles chegaram lá na plantação, já chegaram arrancando as espigas e comendo, debulhando e comendo, estavam com fome. E as pessoas chegaram julgando, dizendo que eles não podiam fazer isso. Ao invés de pensar que eles estavam com fome e entender a atitude deles, pelo contrário, eles colocaram a lei na frente, preferindo que, quem sabe, eles passassem fome no dia de sábado, mas cumprissem a lei e ficassem com fome. E muitas vezes nós temos que fugir deste erro também, amados irmãos e irmãs. A gente tem que colocar a misericórdia de Deus acima de tudo. A mesa da Eucaristia é uma mesa para todos. A comunidade é a comunidade de todos. Jesus não chamou um grupo de eleitos, um grupo de seletos, mas Deus quer fazer comunhão com todas as pessoas.
Por isso que a missa e a igreja é lugar de todas as pessoas, não é lugar de discriminação, de acepção de pessoas, de fazer diferença se a pessoa tem uma vida de oração maior do que eu. Às vezes eu suponho que ela reza pouco, que ela não tem o direito de chegar diante da fila da Eucaristia, eu suponho que a vida dela é errada, ou então eu conheço talvez a vida dela, e aí eu acho que ela não é digna de pisar dentro da igreja, de participar, de desejar fazer parte da comunhão. E fazer comunhão, meus irmãos, não é simplesmente participar, comungar da Eucaristia, das espécies consagradas. Às vezes a pessoa está precisando realmente fazer comunhão da comunidade. Precisa ser acolhida, precisa ser compreendida. Precisa que alguém chegue nela e não olhe primeiramente os problemas dela. Não chegue já apontando os defeitos, os problemas, mas chegue acolhendo, compreendendo, dando um ombro amigo para ela. Então, essa palavra fala muito no nosso coração. Não devemos, portanto, falar tanto de inferno, de condenação, mas devemos falar de amor, de compreensão. Essa é a via que sempre Jesus utilizou. Nós podemos vasculhar toda a Sagrada Escritura nos Evangelhos e nas cartas. Nós nunca vamos encontrar um Jesus que se aproxima do ser humano já apontando os defeitos. Ele sempre chegava com muita calma, serenidade, tranquilidade, como por exemplo quando ele se aproxima da samaritana, certamente ele conhecia toda a vida dela, ele já supunha todo o contexto de vida dela. E em momento algum ele a apontou, mas ele fez ela experimentar uma caridade tão grande, uma compreensão tão grande, que ela deixou de beber outras águas para vir e beber da água da vida e ter uma vida nova, renovada em Cristo. Então, meus irmãos, que possamos, através desse Evangelho, refletir as nossas atitudes e procurar, a exemplo daquilo que o Papa Francisco tanto nos pede, colocar a misericórdia na frente de todos os julgamentos e, a partir disso, trazer a pessoa para Deus, e ao passo que nós não vamos precisar proibi-la de fazer nada de errado. Ela mesmo vai abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus, porque ela certamente fez uma experiência verdadeira de Deus e já não vai mais querer aquela vida antiga e vai preferir, a partir dela mesmo, caminhar dentro da comunhão com Cristo, com a comunhão com a igreja. Nós não precisamos proibir nada a ninguém, mas quando a gente apresenta o amor de Deus, a pessoa automaticamente vai abandonando aquelas escolhas antigas dela e vai abraçando a vida nova. Nós temos que ser atrativos com a palavra de Deus, atrativos com a Eucaristia. A nossa vida tem que ser um testemunho, temos que ser um sorriso de Deus para as pessoas. Que essa palavra de Deus nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Saber de amar, nem saber